motivo de muita alegria poder estar com os irmãos compartilhando de algo da parte de Deus. Eu agradeço pela oportunidade que recebo hoje para falar do amor de Cristo, para falar da bondade do Senhor e da misericórdia. Eu já peço aos irmãos para abrir Salmo 116, aleluia, a partir do 12. Aleluia. Amém? Amém. Salmo 116, versículo 12, diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, até aí, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, a Ti, Senhor, agradecemos nessa noite, Senhor, pela oportunidade, e pedimos ao Senhor para falar conosco através da Sua palavra, que o Teu Espírito age com liberdade, falando a cada coração, trazendo vida, trazendo a resposta a qual, Senhor, nossas orações têm pedido. Que o Seu nome seja glorificado pela Tua palavra, pela Tua presença, por todo o Teu querer, Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. O pastor Jorge trouxe na quinta-feira uma mensagem boa, falando do servo do Senhor, Mateus, falando de Levi e Mateus. E nós estávamos aqui, na quinta-feira. E ele falou que Jesus ali chamou para ele seguir a ele. E ele foi na mesma hora. Eu me lembro que ele disse que aquele homem, ele tinha uma vida, era bem sucedido. E ele não botou na balança o fato de que seguir a Jesus seria melhor do que ele avaliar os seus bens conquistados com o seu trabalho, que naquela época até não era muito visto pela sociedade, pelas pessoas. Mas ainda assim, aquele homem tinha uma vida estabilizada, a qual ele se destacava no meio da sociedade. Mas ainda assim ele não olhou para o benefício da questão que ele tinha de vida financeira e não botou em primeiro lugar o continuar tendo uma vida e um salário bom. Mas sim, quando Jesus chamou ele pela primeira vez, ele ouviu, e da mesma forma que ele ouviu, ele seguiu a Jesus. E o primeiro texto que nós lemos é: Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta: o que darei? O que você vai dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dado? Porque lembrando de uma coisa, da minha e da sua vida na presença de Deus, na caminhada, eu e você conhecemos também do mundo, conhecemos do que era do mundo, do pecado, daquilo que não trazia vida, não trazia felicidade. E a nossa vida era uma vida de tristeza, e o nosso coração se enganando com as coisas da terra, colocando prazer da terra carnal em nós, e momentaneamente a gente achando que era uma felicidade, era um prazer, mas não era. Era Satanás enganando, prendendo a gente como se fosse uma marionete dele. E aos nossos olhos, ir para o mundo e ficar no mundo, digo assim, era uma coisa a qual nossa carne se satisfazia. Porque no mundo, o pecador, ele se alimenta do pecado. E a necessidade dele é buscar mais aquilo que satisfaz a carne dele. Tem pessoas que buscam mais na bebida, no cigarro, na droga. Tem pessoas que buscam mais no casamento ilícito, na prostituição, na mentira, seja lá qual for o pecado, mas que alimente a carne. Aí a gente entra para a presença de Deus, conhece Jesus, a misericórdia, o amor de Deus, e Jesus, ele tira a carga pesada do pecado de mim e de você.
E a gente temos que viver em novidade de vida. Porque aquilo que nos fazia, obrigava a pecar, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então, quando eu estava no mundo, eu era escravo do pecado. Tinha coisa que eu não conseguia resistir, porque minha carne era escrava daquilo que ela desejava. E eu não tinha força para resistir. Então eu cedia à vontade da minha carne. Então eu era escravo do pecado. E um escravo, ele não tem vontade própria, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. E o Senhor da vida daquele que está no mundo não é Jesus Cristo, é o pecado. E quando eu e você conhecemos a liberdade em Cristo, a liberdade que o Evangelho traz, a liberdade do Espírito Santo de Deus, que leva eu e você a ter força para negar aquilo que a tua carne deseja. Quantas vezes eu, em algumas situações, eu não conseguia resistir, mas quando Cristo começou a fazer a obra em minha vida, eu comecei a conseguir resistir a algumas coisas. E na primeira vez, uma das coisas que eu consegui resistir, que eu não resistia, eu me senti muito feliz, porque eu vi o Senhor realizando a obra dele na minha vida. Eu consegui largar a bebida, eu consegui largar a prostituição, consegui largar o mundo, mas não foi fácil, foi Cristo que me ajudou. Eu por mim mesmo, como eu vejo muitos casos, tem pessoa que fala assim, eu vou parar de fumar, mas quando volta no outro mês, vou parar fumando uma carteira, mas quando volta fuma 2, ou 3. Eu vou parar de beber um mês, quando volta, bebe o dobro ou o triplo. Então, Cristo, ele concede em nós a condição de ser liberto. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E essa liberdade que nós entendemos hoje. Mas antes, nós no mundo achávamos que éramos libertos. Achávamos que éramos livres. Mas a palavra do Senhor denunciou toda a cadeia, toda a prisão que estava sobre a nossa vida. E nada melhor do que falar como retribuirei todos os benefícios que o Senhor tem dado à minha vida. Como exemplo, eu uso sempre a minha vida, porque eu glorifico a Deus por Ele ter feito algo que nenhum outro poderia fazer sobre a minha vida. Mas nada melhor também do que olhar para a Bíblia e olhar a vida daquele homem, conhecido como Gadareno. Aquele homem que estava preso em cadeias e em grilhões. Aquele homem que estava tomado por uma legião de demônios. Aquele homem a qual todos olhavam para ele e nem sequer chegavam perto, porque ele andava sem roupa. Ele era amarrado com cadeias, com grilhões, e a força do demônio que estava sobre a vida dele era tão grande que aquele homem conseguia arrebentar aquelas correntes e ninguém conseguia pegar aquele homem. E o demônio ia, arrebatava ele para um lugar deserto. Aquele homem chegava a dormir em sepulcro, em covas, em cemitérios, porque ali era aonde os demônios gostavam de ficar. Aquele homem era aprisionado pelo inimigo, pelos espíritos imundos. E quando Jesus ele atravessou o mar, que bateu de frente com ele, bateu de frente com aquele homem possesso. E ele diz para Jesus, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus perguntou para ele quem estava ali. E ele falou que era legião, porque eram muitos demônios que estavam naquele homem. Mas aí você me fala assim, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso justamente para a gente entender o tamanho da obra que Jesus faz na vida de uma pessoa. E quão grato nós devemos ser por Jesus ter feito na nossa vida, e a gente tem que valorizar tudo isso. Você não era um homem possesso de legião de demônio, talvez, eu não sei. Você não era um gadareno, você não dormia em sepulcro, você não vivia sem roupa e todo sujo. Mas esse homem vivia.
E por isso Jesus, ele teve misericórdia desse homem. Quando ele atravessou o mar, encontrou com esse homem, expulsou aqueles demônios que estavam sobre a vida daquele homem, lançando ele sobre os porcos. E os porcos se precipitaram no despenhadeiro. E a moral da história é que aquele homem, que há anos que na Bíblia não descreve, ele estava sendo morada de demônio. Aquele homem, pela misericórdia e a graça de Cristo, ele foi liberto para a glória de Deus. Ele foi liberto daqueles demônios que aprisionavam ele. Agora eu e você não temos ideia e dimensão como que era a vida daquele homem aprisionado por muitos demônios. E cada demônio ele atua numa área da vida de uma pessoa. Imagine uma legião de demônios que vai de 1.000 até 6.000 demônios. Agora imagina o que era, o que estava por trás daquela vida. Aquela vida que estava cativa, que não tinha outra coisa a fazer a não ser ceder como um cavalo de Satanás. Era ele na mão daquele demônio, aqueles demônios. Aquele homem tinha uma vida de tristeza, de depressão. Aquele homem tinha toda sorte de maldade a qual a pessoa poderia ter sobre a vida dele. Aquele homem não tinha mais uma família como eu e você tem. Aquele homem não tinha mais como sentar com os filhos, com a esposa, no final de semana, um dia normal, almoçar, jantar, viver, dormir. Aquele homem era tomado pelos demônios e vivia isolado de todo mundo. E certamente ele vivia como uma bola de capim levada pelo vento. Aquele demônio fazia dele o que ele queria. E quando Jesus traz a libertação pela vida daquele homem, expulsa aqueles demônios, aquele homem olha para Jesus e quer seguir Jesus. E aqui nesse texto vai falar, aleluia. Olha, a partir do 34 eu vou ler. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis por cuidar dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído. E assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que haviam tomado. Então todo o povo da região de Genezarenos, e rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam atemorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, implorava-lhe que deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se e recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E uma coisa que eu e você não podemos deixar de fazer é glorificar a Deus quando Ele faz uma maravilha na vida de alguém. E a vida desse homem aqui é uma vida a qual nós devemos glorificar a Deus. Porque esse homem aqui era aprisionado por demônios, sem roupa. Daqui a pouco encontraram ele sentado, vestido naquela calçada, aos pés de Jesus. E já estava consciente. E a gratidão dele foi tão grande por ser liberto, que ele quis seguir a Jesus. Mas Jesus virou para ele e falou assim: olha, vai e fala para a tua família o que Deus fez na sua vida. E aquele homem foi por toda Decápolis, foi por todo o caminho, falando o que Jesus fez na vida dele. O que eu tiro de proveito sobre a vida desse homem é que esse homem, ele viveu uma vida oprimida,
uma vida aprisionada. Esse homem foi liberto das garras do diabo e entendeu quão bondade Deus realizou na vida dele. Tanto que esse homem não pensou nem em voltar para casa na mesma hora. Ele foi porque Jesus falou. Mas esse homem pensou em servir a Jesus por gratidão. Esse homem pensou em servir a Jesus, porque da mesma forma que ele fez por mim, eu creio que eu posso ver que ele vai fazer por muitas pessoas que precisam dessa mesma coisa que eu ou de outras coisas. Então a nossa libertação ela veio para a nossa vida. Jesus ele entrou com poder e graça sobre a minha e a sua vida. Só o fato de eu e você estarmos com saúde, de pé, não estar no leito de hospital, já prova que Deus já está fazendo uma grande coisa por nossa vida. Só o fato de eu e você de não ter sido tomado por uma enfermidade, não estar no leito de hospital, precisando do auxílio de médicos, já é um fato de eu e você entrar na casa do Senhor com alegria para adorar e engrandecer a Deus. Olha. Mas não é a mesma sorte que tem muitas pessoas hoje. Mas esse homem foi liberto. Esse homem foi liberto pela misericórdia de Deus. E o reconhecimento dele sobre a libertação foi querer servir a Deus, a Jesus. Mas Jesus deu a ordem, vai e fala para a sua família o que Deus fez. E aquele homem não se contentou. Na mesma hora, ele foi liberto, ele saiu falando o que Jesus fez na vida dele. E por toda Decápolis ele proclamava a maravilha do Senhor, a glória de Deus, as maravilhas que Jesus ele é de fazer, ele é capaz de fazer. Então a boca daquele homem não se calou após o operar de Deus poderoso na vida dele. Mas no dia de hoje, a palavra de Deus se cumpre. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé iria se esfriar. O amor de muitos iria se esfriar. Muitos iriam esfriar na fé. Muitos iriam se apostatar da fé. Então, muitas das vezes olhamos para um fato desse e eu olho para a minha vida comparando, eu chego à condição de pensar que eu não estou sendo grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu não estou tendo uma gratidão, eu não estou tendo um reconhecimento, eu não estou tendo a dimensão de que Deus pode fazer pela vida de muitas pessoas. O que Ele fez na vida desse homem, o que Ele fez na minha. Porque pelo fato de você e eu estarmos aqui, ter um trabalho, ter filhos saudáveis, ter uma casa para morar, ter um trabalho para alimentar, Deus não tem deixado nada faltar. Jesus olhou para mim e para você, lá no mundo de pecado, e olhou com misericórdia e resgatou eu e você daquela vida de pecado. Resgatou eu e você daquela vida de devassidão. E nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito e vai fazer na nossa vida. Mas tem mais pessoas que trazem exemplos de gratidão. Você está lembrado de Maria Madalena, qual foi expulso 7 demônios? Essa mulher, ela passou por uma libertação também. Essa mulher era possessa por 7 demônios, a qual Jesus tinha libertado ela. E essa mulher, eu tenho certeza que após a libertação dela, ela não pensava em outra coisa, a não ser ficar do lado daquele o qual o libertou. Ficar do lado daquele que trouxe vida e vida com abundância à vida dela. Aquele que renovou os sentidos dela e deu uma nova esperança de vida a ela. Eu posso entender com toda certeza que você e eu hoje podemos estar em paz. Mas outrora eu e você não estávamos em paz. Nossa vida era atacada por muitas investidas malignas e nós não tínhamos a visão que temos hoje de tomar uma investida na área da saúde familiar, na área conjugal, na área financeira, e a gente achava naquele tempo que era até normal, que acontece. Mas hoje espiritualmente você consegue identificar algumas investidas do inimigo sobre a sua vida.
E essa mulher aqui, antes de ser liberta, ela poderia estar passando por várias coisas na sua vida. E talvez ela não entendia também, porque ainda não tinha uma visão espiritual sobre a questão da sua vida. Mas houve um que libertou ela desse cativeiro. Aquele que tem misericórdia, aquele que age com compaixão, aquele que não é outro a qual pode ser pela nossa vida. E Maria Madalena, ela não abandonou essa trajetória. Portanto que na passagem de João 19, 25, ela já vê Cristo crucificado. Ela está acompanhando Cristo em todas as etapas, creio eu, mas a Bíblia não mostra quando ela entrou no cenário, mas já mostra ela ali no período a qual Cristo está crucificado. Mas vamos pensar que ela entrou antes, um pouquinho antes. 3 anos de ministério Cristo levou sobre a terra, pregando, fazendo sinais e maravilhas. E Maria Madalena entra aqui nesse episódio de olhar Cristo sendo crucificado, em João 19, 25. E diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, perto da cruz. E depois em Marcos 16, 1 vai dizer assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então aqui, no primeiro versículo, ela está vendo o Cristo ser crucificado. Viu Cristo padecer naquela cruz. Já em Marcos 16, ela está indo comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Imagine você naquela época, você estaria preocupado com a crucificação, com a preparação do corpo do Mestre para ser sepultado? Você estaria focado em tudo isso? Você estaria crendo que Cristo iria ressuscitar no terceiro dia? Ou você seria mais um que estaria dentro de casa falando assim, já mataram ele, acabou? Ela não, ela estava focada na promessa. Tem texto aqui que vai falar mais. Maria Madalena, ela estava focada naquilo que Cristo falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Ela estava focada no que Cristo falou que ele haveria de padecer e ressuscitaria no terceiro dia. Ela não deixou esmurecer como muitos deixaram naquela época, porque o foco dela era o Senhor, o Salvador da vida dela. O foco dela era a gratidão que ela tinha em Cristo, em fazer tudo aquilo que ela poderia fazer por ele, enquanto ele estava ali do lado. Portanto que, uma certa feita, como diz o pastor, o Judas, ele questionou o desperdício do bálsamo, o qual estava sendo jogado sobre o Senhor. Aí ele falou que poderia vender e arrumar um dinheiro para dar para os pobres. Aí Jesus fala assim, os pobres vocês têm todo o tempo. A mim vocês não vão estar comigo todo o tempo. Então, pessoas que estavam preocupadas, estavam querendo cuidar, estavam verdadeiramente com o amor focado no Senhor. E em João 20, versículo 1 diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Oh glória! Maria Madalena viu a crucificação. Maria Madalena, ela comprou bálsamo para preparar o corpo de Cristo para o sepultamento. Maria Madalena agora vai lá conferir como está o sepulcro do Mestre, porque eu creio que Cristo ressuscitará no terceiro dia. Ela estava com essa convicção. Eu creio, não só creio, eu quero ser a primeira a ver a face do meu Mestre ressuscitado, como a palavra dele fala claramente, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E diz assim, Marcos 16, 9, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena,
de quem havia expulso 7 demônios. Para quem que ele apareceu? Para quem estava mais interessado. Eu quero ver o mestre. Ele falou que ia ressuscitar no 3º dia. E eu vou ver ele ressuscitado. Eu quero ver porque eu creio que ele vai ressuscitar. Então eu quero ter esse privilégio, pela misericórdia de Deus, de ver o mestre frente a frente comigo. E ela teve. Em João 20:18, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou que ele te dissera. Então ela estava ao pé da cruz, ela preparou o corpo para sepultamento, ela viu a pedra removida, e ela viu ele face a face, e ele também falou tudo para ela que ela deveria de fazer. E ela foi procurar os discípulos para anunciar: eu vi o Senhor e vim trazer tudo o que ele haveria de falar para cada um de nós. E ela, com muita fé e perseverança, ela estava ali, sendo uma grande testemunha de Jesus, o Salvador. Então, mais uma vez eu falo, depois da tua conversão, depois de Jesus ter liberto, ter modificado a sua vida, qual foi a sua atitude no Senhor? Qual foi a sua atitude? Foi de crescer na graça e no conhecimento? A sua atitude no Senhor foi sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Ou sua atitude foi: eu tenho muitos afazeres, eu tenho muito que cuidar, eu tenho muito que depositar, eu tenho muito que ajuntar, eu tenho muito que investir? Mas e Jesus? Não, de vez em quando eu vou lá, dou um glória lá, mas um mês eu vou. Qual foi a sua atitude? A realidade do Evangelho é uma só. E a palavra tem que ser pregada. E uma das coisas que me fez estar nesse lugar até hoje foi ver que a palavra de Deus, ela confronta quando eu estou errado. Os dias de hoje, irmão, a gente vê que muitas pessoas estão batendo no peito e dizendo: eu sou cristão, mas não está nem aí para a obra de Cristo, não está nem aí para as almas que estão morrendo no mundo, não está nem aí para fazer uma visita, não estão nem aí para quem está passando fome, necessidade, estão nem aí. A palavra do Senhor diz que sem amor de nada valeria. O esfriamento foi tomando a igreja do Brasil e do mundo, porque a palavra do Senhor diz que todas elas dormiriam, e todas as 10 estão dormindo. Mas qual resistência eu estou tendo nesses últimos dias? Para mostrar a minha gratidão a Deus, e para mostrar que a minha fé, ela continua inabalável perante tudo aquilo que está acontecendo. Dias terríveis vão vir sobre essa terra. Mas o que será da minha e da sua vida, se nós continuarmos assim, da mesma forma? A palavra do Senhor diz que todos procuram seus próprios interesses. Todos estão interessados no seu ganho, no seu soldo, nos seus bens materiais, na sua vida cotidiana, no que é benefício para mim. Mas em Jesus na minha vida, se tem uma época que eu acho que a palavra do Senhor está sendo mais rejeitada pelos próprios cristãos, o dia é hoje. Porque a palavra hoje não causa impacto nenhum em mais ninguém. Você não vê ninguém sendo confrontado da palavra, uma lágrima descendo de arrependimento. E o mais terrível muitos levantaram um clamor ao Senhor e achar que está podendo clamar sem pedir perdão a Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, eu, Senhor, virei aos céus e sararei a sua terra. A igreja do Brasil de Cristo está precisando se ajoelhar aos pés da cruz, está precisando botar o joelho no chão e pedir a Deus misericórdia, porque a vinda do Senhor está vindo, e o nome que eu e você queremos ouvir somos os nossos. E hoje a igreja está recuando. Hoje está sendo melhor eu ficar em casa vendo uma série,
eu ficar em casa vendo um filme, vendo um programa no celular, do que botar o pé na igreja e adorar a Deus, do que vir no estudo, dia de estudo, e estudar a Bíblia, a palavra do Senhor. O pastor Elvis estava reclamando em mensagem, no estudo, um dia desse, falando que as pessoas estão preferindo ficar no YouTube do que botar o pé na igreja. Estão preferindo dar glória do sofá com o celular na mão do que botar o pé dentro da igreja para adorar a Deus. Pois a palavra do Senhor diz que não abandonemos a tradição de se reunir como igreja, porque o dia do Senhor está próximo. O que faria eu hoje de trazer uma mensagem a qual você só daria um glória, porque tem mensagem de glória, mas tem mensagem que é só silêncio mesmo. Porque quando o Espírito fala, a igreja se cala. Mas eu acho melhor a palavra mostrar para mim no que eu estou errando, do que eu receber uma palavra somente de bênção. Mas a palavra está sendo pregada nessa igreja, a palavra que confronta o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida. Se a palavra não trazer você, tirando você da lama, te botando para a luz, o que vai ser da sua vida, irmão? Se a palavra não mostrar, denunciar que a mentira pode te levar para o inferno, o que vai ser da sua vida? Que o roubo vai te levar para o inferno, o que vai ser da minha e da sua vida? Que a prostituição pode levar para o inferno, o que vai ser da minha e da sua vida? O que vai ser? Então, se você quiser para uma igreja que pede somente dinheiro e fala para você que está tudo bom, tem igreja aí que faz isso. Mas a igreja cristã, Voz da Verdade, ela prega sobre abandono de pecado e santificação. E o que vai ser da minha vida? E por falar de santificação, eu lembro da passagem dos 10 leprosos. Havia 10 leprosos, e quando viram Jesus entrar, eles correram para Jesus. Eles correram para Jesus e pediram para o Senhor purificá-los. E o Senhor virou para ele: você vai até o sacerdote e confirma com o sacerdote. Eles creram que já estavam limpos, por isso foram. E quando estavam indo, foram purificados. E um deles, que era samaritano, como diz aqui, olha, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não houve quem desse glória. 10 foram curados, 10 estavam leprosos, tomados de lepra. Jesus purificou todos eles, não foi só um, mas porque só um sentiu gratidão de voltar até ao Senhor e falar: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez comigo. Senhor, eu reconheço que eu estava acabado, eu estava à beira da morte, eu estava ao ponto de ser tomado por toda essa lepra e morrer. O Senhor me trouxe a vida de novo. Meu Deus. Um dia eu e você fomos tomados de lepra, porque o pecado, a lepra simboliza pecado. E Jesus, com suas mãos poderosas, Ele limpou e purificou a mim e a você. Ele tirou eu e você do charco de lodo, do pecado, da escuridão. Ele tirou das trevas e trouxe para uma maravilhosa luz. Mas e daí? E depois de ser limpo, purificado, liberto, ser constado na lista dos filhos de Deus? E daí? Depois que o meu nome foi escrito no livro da vida, o que vai ser da minha vida daqui para frente? Depois do nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz em Romanos 6, creio eu, para não se aproveitar da graça, para continuar vivendo no pecado. Ah, estamos numa época da graça, eu posso fazer o que quiser, depois eu peço perdão a Deus, Ele perdoa. Não é dessa forma, irmão. Não é dessa forma. O que o Senhor chama para fazer é chegar à presença dEle, mas não continuar da mesma forma que estamos. O que é chegar e não continuar da mesma forma que estamos? É crescer na graça e no conhecimento. É se purificar de todo o pecado. É se purificar de toda a imundícia que esse mundo oferece. Quando as pessoas hoje, em algumas igrejas, eles entram gostando de pagode, continuam gostando de pagode, irmão.
Eles entram gostando de samba e continuam gostando de samba. Eles entram gostando de forró e continuam gostando de forró. Entra gostando de funk e continua gostando do funk. Entra gostando de cerveja e continua bebendo cerveja. Mas e aí, irmão, sua transformação? Deus está trabalhando. E o copo do lado, cerveja. E aí, irmão, Deus... E a sua transformação, irmão? Deus está trabalhando. Fumando cigarro. Aí tu chega perto, glória a Deus, irmão, Pai do Senhor, e vai no bolso, pega um cigarro assim. Você olha assim, Senhor, tenha misericórdia. Passa uma mulher, o cara, ó. Meu irmão, a transformação, a lepra foi tirada do corpo. Jesus purificou. Jesus purificou o pecado. Jesus está mostrando que a palavra santifica. Jesus está mostrando de que forma a palavra tem que ser lida, porque essa palavra é espírito e vida. Essa palavra santifica. Então, santifica na verdade, pois a tua palavra é verdade. Vós está limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Hoje, com nitidez, dá para ver que a leitura da palavra não está sendo mais lida mais. Muitas pessoas não estão dando mais crédito à leitura que purifica, que santifica. Muitos não estão dando crédito, só o fato de sentar na igreja e ouvir uma palavra não é o bastante para a nossa vida, irmão. O fato de você e eu chegar na igreja, sentar, ouvir uma palavra, botar a Bíblia debaixo do braço e colocá-la lá não é o bastante. Confesso que nesses dias está sendo difícil para eu e você ler e orar. Está sendo difícil, a batalha está sendo pesada, está sendo travada, mas sempre que a gente tem que se esforçar todo dia. Então é uma realidade a tua e a minha salvação, é uma realidade. Mas o que pode fazer, se eu brincar com tudo isso, eu corro o risco de perder uma oportunidade mais séria que Deus deu para mim e para você. A oportunidade mais séria que nós temos na nossa vida que Deus deu foi a graça da salvação em Cristo Jesus. O Senhor não enviou o Filho dele para morrer na cruz à toa para mim e para você. Ah, fica tranquilo, você já creu, já batizou, está salvo. Tá não. Santificação é para aquele que quer entrar no céu. Hoje não tem mais de forma nenhuma valor a oração. Não tem mais de forma nenhuma. Fazer a obra não é mais um querer do ser humano, do cristão. Aquele que não se envolve com a obra, se envolve com o mundo, vai para o mundo e começa a viver nas coisas do mundo e esquece do amor e da graça e a misericórdia de Deus. A palavra de Deus mostra com clareza: aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Hoje o coração da maioria foi tirada do Senhor e foi colocada no mundo, nas coisas materiais. Como se Cristo não estivesse voltando. Tem muitos olhando para as coisas do dia a dia, do cotidiano, pensando que há mais 10 anos nessa terra para viver. Eu creio que não tem. Embora a Bíblia não fale para mim nem para você, mas eu creio, eu estou crendo, que nós não temos mais de 10 anos mais sobre essa terra. Então tudo aquilo que você possa adquirir de bem vai ficar para aí. E quem vai levar no arrebatamento, ou quem vai levar no dia que se for abandonado para ser enterrado, não tem como levá-lo. E tem uma armadilha de Satanás hoje contra a nossa vida. Qual é? Na nossa parte financeira. No conquistar, trabalhar mais, comprar mais, ter mais. Como o pastor falou, não é pecado você ser abençoado. É um pecado em a riqueza se tornar o seu Deus. Há um pecado de você querer conquistar muito sobre a terra, esquecer que o tesouro que nós temos que ter no céu. Pois a própria palavra do Senhor diz que temos que juntar tesouro no céu, porque na terra o ladrão rouba e mina. O ladrão vai roubar aqui, mas lá no céu é depositado num cofre seguro. Então qual a realidade de hoje? É somente eu subir no púlpito aqui, falar um pouco igual eu estou falando, e eu estou salvo? Não é essa a realidade. Qual é a realidade de hoje? Eu subi aqui, cantar louvor, já estou salvo? Não estou salvo assim. Eu estou salvo quando o Senhor ouvir, eu ouvi o Senhor falar: vinde benditos de meu Pai, possuíste que é teu por herança, até lá a porta é estreita. Verdade. Até lá o caminho é árduo, a porta é estreita, o caminho é apertado, a porta larga
está cheia de gente entrando os montes por ela, mas a porta estreita dá para contar quantas pessoas estão indo. Essa é uma realidade que a Bíblia mostra a mim e a você. E eu e você não podemos negar. O diabo, ele tem feito um mundo de ilusões. Portanto, que muitos estão enganados, achando que o inferno é nessa terra. Achando que simples modo eu ter uma imagem dentro da minha casa, eu estou sendo protegido. Achando que o simples modo de eu entender um pouquinho da Bíblia, eu estou salvo. Você vê com clareza o Senhor separando o joio do trigo. Por que tem uma separação do joio do trigo? Porque há joio e porque há trigo. Você vê uma certeza do Senhor separando o trigo da palha, o bode das ovelhas. Então não podemos de maneira nenhuma ser um solo insípido, porque a própria palavra do Senhor diz que temos que ser sal e luz sobre essa terra. E a grande realidade de hoje é: temos que bradar nessa terra. Temos que ouvir a voz do Senhor bradar dos altos céus. E não é um momento de brincadeira hoje na presença do Senhor. A batalha é tão grande, irmãos, que dá sono de você sentado, dá sono mesmo, é porque é batalha. É batalha espiritual. Mas nós temos que vencer essa batalha. A nossa fraqueza está tão grande nos dias de hoje, porque a gente nem glória a gente consegue dar mais como antes. Nem louvar, nem adorar o Senhor a gente consegue mais adorar como antes. Porque o inimigo ele tem avançado nos seus intentos. Ele tem arquitetado a mazela dele, tem prevalecido. Ele tem atacado a nossa família, nossos filhos. Ele tem atacado o nosso casamento. E nossa oração está tão fraca que nós não estamos conseguindo batalhar em oração nessa guerra. E é bem verdade também que essa guerra que estamos vivendo não é uma guerra de brincadeira. Não foi fácil você chegar aqui hoje, nessa noite. Não vai ser fácil você chegar no próximo culto. Não vai, porque o inimigo está fazendo de tudo para tirar o seu foco e o meu foco do Senhor. Mas o que Deus quer ver em mim e em você? Ver uma gratidão como de Maria Madalena. O Senhor quer ver uma gratidão como aquele samaritano que estava no meio dos 10 leprosos. O Senhor quer ver uma gratidão como no gadareno, que da mesma forma que ele foi liberto, ele não olhou: agora eu vou viver a minha vida. Não, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, eu posso ir para o Senhor? Eu quero agradecer tudo que o Senhor fez por mim, eu posso ir para o Senhor? O Senhor não, vai lá, vai para a tua família. Diz à tua família tudo que Deus tem feito por você. E ele foi falar tudo que Deus fez. E ele foi falar com muita gratidão tudo que Deus fez. E por gratidão, eu lembro dessa mulher pecadora. Todo mundo sabe dessa passagem. Aí em Lucas 7, 36. A mulher pecadora era o título da passagem, a mulher pecadora. Eu não sei de que forma ela vivia. Pode ser que ela vivia envolvida com prostituição. Mas essa mulher, ela descobriu que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. E ela chegou por trás de Jesus com muita gratidão e com muitas lágrimas. Ela molhou o pé de Jesus. Tanto chorar, mas ela chorava por quê? Ela chorava porque ela sentia a leveza da libertação em Cristo. Ela chorava porque ela sentiu o amor de Deus, ela se constrangeu com o amor de Cristo. Ela chorava porque ela sentiu que a salvação da alma dela estava ali naquele momento. E por isso, movida de muita emoção, e com a presença do Mestre ali naquele lugar, aquela mulher chorou de molhar os pés de Jesus. Mas ela não só molhou os pés de Jesus com lágrimas, ela secou os pés dele com o cabelo. Ela derramou um nardo puro nos pés dele. E aquele fariseu, a única coisa que ele foi fazer foi apontar para ela e falar: se ele soubesse quem toca nele, que é uma mulher impura,
Aí o Senhor foi e falou para ele: Simão, eu cheguei na sua casa, tu não me deu um ósculo santo, tu não lavou meu pé, tu não fez nada por mim. Essa mulher fez tudo da forma como de tão gratidão, tamanha gratidão, que ela até se humilhou aos pés. E na sua casa você não fez nada por mim. E ele usou uma comparação: quem seria mais grato, Simão? Um que deve 50 ou um que deve 500? Os dois foram perdoados. Quem seria mais grato ao que deve 500? Simão, julgaste bem, essa mulher devia 500 e ele devia 50, porque ele se achava santo, se achava o fariseu, o todo no padrão. E aquela mulher que se mostrou grata, se mostrou arrependida, humilhada nos pés, aquela mulher foi como se devesse 500. E por isso ela mostrou tamanha gratidão. Mas o que eu quero dizer com isso também? Muitas das vezes a gente não bota na balança o tamanho da questão que Jesus fez por nossas vidas com amor. O que Jesus fez por amor na minha e na sua vida, nós tínhamos que fazer como aquela mulher que simboliza até a igreja estava fazendo com Simão, com Cristo. Ela reconheceu a vida que ela vivia. Ela conheceu que se ela fosse de prostituição, ela estava reconhecendo que Jesus, ele perdoou ela e ela não tinha nenhuma condição de receber aquele perdão, ela não era digna. E por isso ele ajoelhou os pés. Ela ajoelhou os pés do Senhor e chorou daquela forma, porque ela estava sendo grata, ela estava sendo reverente a Deus, ela estava agradecendo. Ela estava fazendo aquilo tudo por amor, porque reconheceu a misericórdia de Cristo sobre a vida dela. E por isso ela se lançou aos pés dele daquela forma. Mas ela reconheceu que ela devia muito. Por isso ela muito chorou. Por isso ela muito se humilhou. Por isso ela reconheceu a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida dela. E foram várias e várias situações que aconteceram. E todas elas o Senhor demonstrando tamanho amor. E todas elas os que recebiam de Jesus a graça e a misericórdia entendiam que era necessário agradecer, era necessário engrandecer a Deus. Olha só essa passagem aqui. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, a porta chamada Formosa, que eu estou lendo: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomou pela mão direita e levantou logo os seus pés e se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. E andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficara cheios de página. E assombro pelo que lhe acontecera. E aquele homem que estava com o pé ali, paralisado. Aquele homem que não conseguia andar, porque ele estava na porta do templo pedindo esmola. Ele olhou Pedro vindo e falou assim: vou arrumar um cascalinho. Olhou para Pedro e me ajuda aí. Aí Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas isso que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aqui a própria passagem diz que esse homem levantou saltitando e dando glória a Deus, e todo mundo viu. Aleluia! E todo mundo viu ele dando glória a Deus, ele saltitando, glorificando, porque não é qualquer dia que você vê um homem paraplégico ali, deficiente da perna, levantar os pés, endireitar e o homem pular na mesma hora. Isso é reconhecer o mover poderoso de Deus numa vida. E quando eu não o reconheço? E quando o tempo vai passando, a gente vai vivendo como se o Cristo que operou no passado não tem mais operado, não vai mais operar. O que acontece com a minha fé e a sua? Ela morre. Que a fé sem obra também, ela é
morta. Amém? Irmã Patrícia, em nome de Jesus. Que a fé sem obra ela é morta. Mas aí você fala para mim assim, eu tenho que pregar, eu tenho que... Jesus fala assim, o discípulo fala assim, Senhor, nos ensina a fazer a obra. Aí ele fala assim, a obra de Deus é que creiais naquele quem Deus enviou. E quando eu entendo que ele fala que a obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou, sabe o que eu vejo? Quem é a obra de Deus? Você é a obra de Deus. Porque quando você crê naquele que Deus enviou, a obra de Deus se faz na sua vida de forma que todos vão glorificar a Deus pela sua mudança. Todos vão glorificar a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Pelo que todos verão. Que aquele homem que bebia estava no bar bebendo cachaça. Hoje está pregando a palavra do Senhor. Aquele homem que vivia na boca de fumo, hoje está pregando a palavra do Senhor. Aquele que vivia se prostituindo, hoje está pregando a palavra do Senhor. Hoje está sendo uma carta lida, viva, para todos que olhar para ele e falar assim, verdadeiramente Deus fez a obra nessa vida. Olha só o seu nome, Jesus. Verdadeiramente Deus operou nessa alma. Porque eu conheci ele desde a lama. Eu estava na lama junto com ele. Muitas das vezes se encontrávamos juntos na mesma situação. Mas o Salvador, o Mestre, o Todo-Poderoso, hoje para a glória dele, está aí esse homem. Edificado, salvo, limpo, purificado e glorificando a Deus. Mas você fala para mim o que Deus quer de mim. E eu falo para você também o que Deus quer de mim também. Que eu saia do comodismo. Que eu saia da rotina que eu mesmo me lancei. E comece a viver verdadeiramente uma novidade de vida. Você e eu cremos que o Evangelho transforma a vida. Eu preciso muito ainda da glória, da graça do Senhor para fazer mais por mim, para mim. Mas eu sei que Ele fez muito já pela minha vida. Porque eu sei de onde eu saí, irmão. E por isso que outro dia que o pastor em casa estava pregando, eu lembrei da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não tenho como retribuir por todo o benefício que o Senhor tem dado, tem feito na minha vida. Mas eu tenho como te servir por toda a minha vida. Zaqueu teve uma transformação tremenda sobre a vida dele. Porque Zaqueu era um homem que cobrava impostos. E na mesma hora que Jesus entrou na casa dele, Zaqueu mudou de vida. E não foi ele relutando para tomar decisões, não. Zaqueu tomou decisão instantânea. O que eu tenho, a metade eu vou doar para os pobres. E se roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Instantâneo. E até hoje nós estamos relutando para tomar pequenas decisões. Com 10 anos de igreja, com 7, com 5. Muitas das vezes fala assim, eu estou passando uma luta, mas lembra da vida de José? Lembra da vida de José? O pedaço que José passou para um dia ele ser governador no Egito foi uma luta que, para mim e para você, estava sendo uma luta tremenda, uma luta que foge da nossa imaginação. E José foi fiel a Deus e enfrentou anos como escravo. Depois de muitos anos, já como governador, encontrou irmãos que foram pedir-lhe comida. Foi escravo, preso. E a graça de Deus encontrou a vida de José. Não quer dizer que José era preso, era escravo. Que Deus não estava na vida dele. Pelo contrário, Deus estava mostrando: você é escravo, mas você é meu. Você é escravo, mas depois você vai ser governador. Espera aí. Eu tenho algo grande para fazer na sua vida, José. Calma. E Ana querendo ser mãe.
Mas o que eu olho em Ana querendo ser mãe é um olhar de uma mãe cheia de fé. Ainda que ela não tivesse concebido ainda o filhinho dela, mas no coração dela estava: eu já sou mãe pela glória de Deus. Aí ela orou. Ana orava a Deus pedindo consolo. Ela fez um voto a Deus e ela disse que se Ele permitisse que ela tivesse um filho, ela dedicaria seu filho a Ele. Qual é a sua história, irmão, por Deus? Qual é a sua história? A sua história teve um ponto final já? Ou você pode botar uma vírgula e continuar a sua história? Mas hoje você tem a possibilidade de continuar a sua história botando uma vírgulazinha. Não coloque um ponto final hoje, porque a sua história ainda tem muitas coisas ainda. Deus tem muito a realizar na sua vida, mas você tem que lançar o Senhor. Aqui eu estou falando de Estevão, o primeiro mártir. Aquele homem que se lançou de uma forma tão intensa no Senhor, que ele, o primeiro mártir, ele lançou a vida dele naquela questão. Com toda a convicção de fé, aquele homem botou a vida dele à prova, meu. Aquele homem pregou com toda a autoridade, de forma que serrilharam os dentes e não conseguiram contrariar ele de forma nenhuma. E o resultado foi o apedrejamento, mas ele viu os céus abertos e o Filho do Pai sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E um segredinho: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. O Senhor tem esperado, o Senhor tem feito, mas o Senhor tem esperado a decisão de muitos na caminhada com Ele. Às vezes a gente até pode estar todo dia na igreja, mas às vezes a gente está com os pés fora do caminho e achando que está no caminho. Às vezes a gente está tomando outra rota e a gente ainda está pensando que a gente está andando em linha reta. Então a nossa necessidade de estar em comunhão com Deus, ela é extrema. E se eu me afastar do Senhor, o que me acontece? Perco a minha vida. E Jesus é a vida. E se eu me afastar do Senhor, o que me acontece? Eu digo para Ele que eu não quero mais a salvação dele. Eu não quero mais o cuidado, eu não quero mais o amor, porque eu me afastei. Mas se eu falar como um filho pródigo assim, falar: Senhor, Pai, eu não sou digno de ser chamado filho seu, que eu seja tratado como um de seus servos. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: quando o Senhor recebe de volta, Ele não trata como um escravo, Ele trata como um filho. E por isso aquele filho recebeu um anel, recebeu uma veste nova, e foi uma ordem do novilho cevado para matar, para comemorar. E o pai disse: aquele filho que estava morto, hoje ele vive. Precisamos se humilhar mais aos pés do Senhor. Precisamos voltar para o primeiro amor. Olha como é sério. Olha como é sério a passagem do Senhor falando na igreja de Éfeso. O Senhor falando aquela igreja que fazia de tudo. A igreja que olhava para ela mesma e dizia assim: eu estou bem com o Senhor. Estou fazendo tudo. Eu estou bem com Deus. Por quê? Eu estou fazendo a obra, eu estou pregando, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu tenho odiado a doutrina dos nicolaítas. Mas o Senhor fala: eu tenho contra ti, igreja de Éfeso, que abandonaste o primeiro amor. Mas olha só, recorda-te de onde caíste e arrependa-te, senão eu virei contra ti e tirarei do seu meio o candeeiro.
Ou seja, se continuar entristecendo o meu espírito, eu tirarei ele de ti. Se continuar entristecendo o meu espírito, você vai apagar a chama dele. E o Espírito Santo em nós é o selo da redenção. Então o Espírito Santo tem que permanecer na minha e na sua vida. Mas se eu não estiver fazendo por onde? A própria palavra de Deus diz que se ele não estiver em mim, eu não vou ser reconhecido como noiva de Cristo. Então o Senhor mais uma vez lança uma oportunidade de salvação, de reconciliação pela minha e pela sua vida. Essa palavra serve para mim primeiramente, porque os dias que vivemos são maus, porque Jesus está voltando, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Grupo de louvor.